Olá, graça e a paz a todos em nome de Jesus. Hoje é dia de DA na nossa igreja, discípulo amado, onde toda a igreja se une de dois em dois para edificar as nossas vidas através de mais uma lição dada por Deus. E nós estamos falando sobre temperamento controlado pelo Espírito. Mas antes eu quero me apresentar melhor. Como eu já falei, sou o pastor Edson Pires, da Igreja Visão Profética. Para Deus, nada é impossível. A nossa igreja fica no Maranhão, na capital, São Luís, no bairro do Parque Vitória. E também na cidade de Pinheiro, nós temos a igreja no bairro do Campinho, no bairro do João Castelo, do Ribeirão Sítio, e em nome de Jesus vamos espalhar a Igreja Visão Profética por todo este Maranhão e Brasil, em nome de Jesus. Amém? Mas antes de qualquer coisa, olha, inscreva-se nesse nosso canal, dê um like e ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo no YouTube. Tá bom? Gente, nós estamos falando sobre temperamento controlado pelo Espírito. Essa é a parte 2, tá bom? Esse vídeo agora é a parte 2. Para você que não é da nossa igreja ainda não assistiu o primeiro vídeo, acesse lá, Temperamento Controlado pelo Espírito, parte 1. E lá você vai entender muitas coisas a respeito do temperamento. Essa aqui é a segunda parte, como eu já falei, e vamos que vamos. Você já ouviu falar sobre os temperamentos? Sabe quais são os tipos de temperamentos que existem? Consegue identificar suas características? Sabe reconhecer qual é o seu próprio temperamento? Sabe identificá-lo nos outros? Pois é, nós vamos responder essas perguntas aqui, tá bom? Então, nós vamos conhecer os 4 tipos de temperamentos e os exemplos da Bíblia. Então, vamos conhecer quais são esses 4 tipos de temperamento. Então, vamos lá, gravem aí comigo. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Vamos repetir? E aproveite, olhe a expressão do desenho aí de cada bonequinho desse, tá bom? Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Vamos lá. Qual desses é o seu temperamento? Vou voltar. Colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre esse tipo de temperamento. Na verdade, eu não sei qual é o meu temperamento. Gostaria muito de saber. Te acalma, controla o teu temperamento e nós vamos agora descobrir o que significa cada um deles, os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos fortes, os pontos fracos, tá bom? E aí você preste muita atenção, você vai se identificar em um desses 4, ok? Vamos lá. Vamos começar pelo temperamento colérico. Mas antes, olha a figurinha aqui do lado. Irada, né? Zangada, tá agitada, tá preocupada? Vamos ver? Temperamento colérico. Este temperamento é explosivo, ambicioso e dominador. Indivíduos coléricos são determinados e possuem grande capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Os pontos fortes. É uma pessoa determinada, tem habilidade de liderança, gosta de liderar, pode liderar, tem aquela chama para ser um líder, e é uma pessoa muito prática. Porém, tem os seus pontos fracos, pontos negativos, né? É egocêntrico é aquele que só pensa nele, só quer saber dele, o mundo gira ao redor dele, tem um ego que é só ele e mais ninguém, né? É uma pessoa intolerante, não tem tolerância, não tem paciência, é muito impaciente. Então, esse é o teu temperamento? Então você vai pedir para que as coisas, os pontos fracos, os pontos que precisam ser trabalhados, você tem que pedir para o Espírito Santo, para que você seja mais humilde, mais tolerante e tenha mais paciência. Vamos ver o próximo? Olha a figura aqui, essa jovem. Ela está alegre, descontraída, mas de repente ela já fechou a cara, já se zangou. Esse tipo de temperamento é conhecido como temperamento sanguíneo. Este temperamento é expansivo, otimista e impulsivo.
Essa pessoa que tem esse tipo de temperamento sanguíneo, ela é uma pessoa extrovertida, alegre, feliz, ela é sensível. Os sanguíneos são indivíduos que não passam desapercebidos, porque são muito alegres, né? Pois são espontâneos, gostam de interagir com as pessoas. Sabe aquela pessoa legal? Poxa, que pessoa legal, que pessoa animada, que pessoa para cima, que pessoa maravilhosa de lidar, né? Além disso, costumam fazer gestos largos e fala bem em público, se comunica, faz gesto. Todo mundo gosta de ficar, de conversar, estar estar em um ambiente em que alguém com temperamento sanguíneo está, né? Seus pontos fortes. Essas pessoas são comunicativas, são resilientes, né? Elas não desistem. Né? Ela vai lá e vamos embora. Ela não tem um pensamento negativo das coisas, ela vai lá e faz e se reinventa, recria. São pessoas adaptáveis, para ela tá tudo bem, não é? Vamos lá, a gente vai se adaptar, a gente vai conseguir. E é sempre um entusiasta. Está sempre, gente, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos desistir, né? Então é uma pessoa muito alegre, muito para cima, né? Mas também, como em todo temperamento, tem seus pontos negativos, pontos para serem trabalhados, né? É uma pessoa muito impulsiva. Quando age pelo seu temperamento sanguíneo e vai lá e quando viu já falou, já ofendeu, né? Já fez besteira, já tomou umas decisões que vai se arrepender depois, né? Outra característica que precisa melhorar, a falta de atenção, por ela ser muito ativa, né? Prestar atenção para tudo e acaba não prestando atenção para nada. Né? E é também uma pessoa muito exagerada, então precisa trabalhar. O sanguíneo, ele de repente ele explode, ele tem uma impulsividade muito forte, né? Mas é uma pessoa que depois que passa a zanga, passa a raiva, parece que nada aconteceu com ela. Né? Uma pessoa muito fácil para perdoar, uma pessoa muito fácil de lidar. Vamos ao temperamento melancólico. Olha a imagem dessa jovem. O que ela passa para você? Vamos ver a imagem com o texto? Este temperamento é tímido, artístico e solitário. Os melancólicos têm a sensibilidade muito aflorada e são pessoas profundas, detalhistas e introvertidas, com certa dificuldade em expor seus sentimentos. São pessoas fiéis, desconfiados e tendem a escolher profissões que possam exercer sozinhos. Pontos fortes. Essa pessoa ela tem no seu caráter, né, a lealdade. São pessoas dedicadas e têm uma sensibilidade muito grande. Quais são os seus pontos negativos? Pontos que precisam ser trabalhados. Tem um egoísmo muito forte, um pessimismo e inflexibilidade. Então o melancólico é aquela pessoa tímida, aquela pessoa que não fala muito, aquela pessoa que não gosta de trabalhar em grupo, aquela pessoa que gosta mais, né, de estar sozinho. O melancólico é uma pessoa introvertida. Ela não consegue passar muitas suas emoções. Muitas vezes é confundido com uma pessoa muito séria ou uma pessoa muito triste. Né? Mas seu lado positivo são pessoas fiéis. Elas gostam, né, da lealdade, da dedicação, mas são pessoas egoístas, pessimistas. Enquanto o sanguíneo está dizendo, gente, vamos lá, nós vamos conseguir. O melancólico está dizendo, não, vamos largar isso de mão, isso não dá mais certo. Não, isso não é para mim, eu vou desistir. É muito pessimista, isso aí não vai dar certo, não. Ele é sempre, né, tem sempre um pensamento de desistência. E é inflexível, eu sou assim, eu não vou mudar, eu acho que isso não vai ser desse jeito, dessa forma. Você não pode esperar muita coisa da pessoa melancólica. E o temperamento fleumático. Olha para esse rapaz aí, dá uma olhada no visual dele, né, na expressão do seu rosto principalmente. Vamos ver aqui o contexto. Este temperamento é sonhador, pacífico e dócil. Os fleumáticos prezam a rotina, o silêncio e dificilmente perdem o controle, pois costumam avaliar todas as situações antes de reagir.
pacientes, observadores e disciplinados. Preferem não manifestar suas opiniões em público e não costumam reagir bem às críticas. Seus pontos fortes são equilibrados e confiáveis. Pontos que precisam ser trabalhados. É uma pessoa muito lenta, tem resistência às mudanças e indeciso. Então, o fleumático, ele é um cara calculista, ele não se precipita, ele não é impulsivo como o colérico, como o sanguíneo, né, que age pela impulsividade. Não, ele para, é mais manso. A pessoa pode estar braba como for, pode estar esculhambando com ele, estar xingando, ele está brigando com ele, ele te olha, ele fica analisando. Né? Ele fica assim, ele não vai falar nada, não vai corresponder àquela discussão, àquele momento. Né? São pessoas equilibradas. Né? Porém, enquanto o sanguíneo colérico, né, tá lá, gente, vamos lá, vamos fazer o DA, vamos evangelizar, vamos trabalhar e tal. O fleumático, ele é lento, ele é devagar, né? Tem sérios problemas com os horários, geralmente chegam atrasados, que são lentos. O que é para fazer hoje, ele vai fazer tempo depois, né? Não gosta muito de mudança, não, para quê? Para que mudar? Vou ficar aqui mesmo, né? Por que vai fazer isso, né? E às vezes se torna uma pessoa muito indecisa. OK? Gente, então, esses são os 4 tipos de temperamento. Qual deles você se identificou mais, tá bom? Uma vez a gente conhecendo o nosso temperamento, fica mais fácil da gente lidar, porque quando a gente se conhece, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a minha verdade, a verdade de Deus começa a agir. Então, são temperamentos, como eu falei no vídeo passado, você já nasceu com eles, mas eu posso trabalhá-los. Eu posso pedir para que o Espírito Santo me ajude a melhorar, a equilibrar, a trabalhar meus pontos fortes e trabalhar meus pontos fracos. E ter um equilíbrio e saber lidar com esse temperamento juntamente com as pessoas. Muitos casais não entendem isso. De repente você é sanguíneo, mas casou com melancólico. Você é aquela pessoa super comunicativa, mas o seu marido ou a sua esposa, pessoas que não gostam de muita conversa. Isso dá um problema muito grande. Né? Você está trabalhando na equipe, na equipe do Integra, você está trabalhando no DA, você está trabalhando na igreja, existem pessoas coléricas, né? Que são aquelas pessoas que têm uma liderança nata, tal, aquela pessoa mais séria, que eles vão embora lá, a gente e organiza, e lidera, mas no entanto você tem um sanguíneo que é aquele cara que não, sabe? Rapaz, relaxa aí e tal, que aquele negócio todo, e é mais alegria e tal, e não presta atenção para as coisas, fala muito e fala que vai fazer muita coisa e acaba não fazendo nada. Não tem assim, gente assim na igreja? Não, pode deixar e tal, a gente vai dar conta e tal, quando chega na hora, só zoado. Né? Aí tem o fleumático, né? Você está puxando ele, está aqui tímido, ele não quer muito se envolver, não quer trabalhar em equipe, pergunta se vai trabalhar se ele pode trabalhar sozinho. Né? Aí você tem um melancólico, entendeu? Calculista, devagar. Então a gente tem que saber lidar com cada tipo de pessoas. Né? O Espírito Santo também teve que transformar trabalhar alguns temperamentos nos discípulos de Jesus. Deus também teve que trabalhar todo o temperamento naqueles que foram chamados. Então nós vamos aqui ver alguns exemplos bíblicos, né, para a gente entender como que Deus chamou essas pessoas e trabalhou o seu temperamento e usou essas pessoas grandemente como grande ferramenta para a sua obra. Nós vamos começar pelo apóstolo Paulo. Você sabia que o apóstolo Paulo ele era colérico? Então, só lembrando que o colérico são pessoas que produzem, são líderes, são construtores, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo, ele tinha suas qualidades como colérico. Ele era enérgico, resoluto, ele era independente, ele era otimista, prático, eficiente, decidido, ele era um líder audacioso. Ele era irancudo, sarcástico, impaciente, prepotente. Tem algumas passagens, né, de prepotência dele, ele mesmo vem reconhecer depois. Intolerante,
vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Já o apóstolo Pedro, ele já era sanguíneo, né? Só lembrando que os sanguíneos, eles, né, são pessoas comunicativas, oradores, né, pode ser trabalhar muito na área de vendedores, atores. O apóstolo Pedro, ele era sanguíneo. Então, ele era comunicativo, ele era destacado, ele era entusiasta, ele era afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, né? Ele era volúvel, ele era, porém, né, como eu falei da vez passada, o sanguíneo é meio indisciplinado, ele era indisciplinado, ele era impulsivo, ele era inseguro, egocêntrico, barulhento, exagerado e medroso. O apóstolo Pedro. O Abraão, ele tá caracterizado como fleumático, né? Então Abraão, ele era calmo, tranquilo, né? Cumpridor, eficiente, conservador, prático, líder, diplomata, bem-humorado, calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado. Sabe que Abraão tinha uma paciência muito grande, né? Tinha uma paciência e diversas vezes ele mostra, né, esse seu lado fleumático. E por fim, Moisés. Moisés era melancólico, né? Pessoas melancólicas já têm uma tendência, né, de ser inventores, de trabalhar como artistas, músicos, mestres. Então Moisés, ele era muito habilidoso, ele era muito minucioso, sensível, perfeccionista, né? Esteta, idealista, leal, dedicado. Mas também, às vezes, ele era egoísta, ele era amuado, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Então, e você? Então, o que você vai fazer agora na nossa lição do DA? Você já identificou qual é o teu tipo de temperamento? Então, coloca no papel aí o teu temperamento e vê quais são as características desse temperamento que você vai atribuir a você, e os pontos negativos desse seu temperamento você vai trabalhar. Amém? Eu quero, na nossa igreja, pessoas equilibradas, pessoas que têm um temperamento controlado pelo Espírito. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E no próximo vídeo a gente vai continuar ainda com esse tema. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E bom DA pra gente. Pra frente, pra sempre e pra cima. Glória a Deus. Vamos lá.